Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Estamos de volta nesta entrevista gravada aqui em Brasília com o secretário executivo da Associação Brasileira dos Municípios, professor Dr. José Carlos Racier, e conta para nós, para o estado de Mato Grosso, sobre a história dessa associação. Professor, no início o senhor disse que a associação tem aí 65 anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco da história. A Associação Brasileira de Municípios nasce como uma decorrência da Constituinte de 1946. Pela primeira vez numa Constituição se começa a discutir atribuições, responsabilidades dos municípios. É preciso fazer um pequeno histórico. O Brasil até 1930 possuía poucas cidades. Um decreto do presidente Getúlio Vargas eleva a condição de municípios mais de 1.100 vilas e logradouros que existiam no Brasil. E o Brasil passa a ter mais de 2.000 municípios a partir dos anos 30, 40. E na Constituição de 46, que é uma Constituição que vem com todo um espírito republicano, democrático, pós-Segunda Guerra, né, de combate ao autoritarismo, uma Constituinte que traz como eixo norteador repensar o país. Isso é fruto de uma série de movimentos políticos, culturais, sociais, econômicos. A ABM nasce como uma entidade de utilidade pública federal para representar os municípios brasileiros, que até então não havia representação política institucional das cidades brasileiras junto ao governo federal e ao Congresso Nacional. A ABM nasce para representar os municípios, nasce com a missão de contribuir para o fortalecimento da capacidade de gestão dos governos locais e, desde o seu nascedouro, traz também como missão e como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento gerencial e administrativo, o que explica, mais recentemente, a criação de uma escola na área de gestão pública com apoio da ABM, que opera um programa de qualificação e de assistência técnica municipal. A ABM, ao longo da sua história, trouxe grandes contribuições ao Brasil. Em 88, foi a instituição que propôs o reconhecimento dos municípios como entes federados. Então, hoje, o prefeito ou a prefeita que está no interior do Brasil e que tem autonomia política administrativa para, por exemplo, propor a lei orçamentária, criar programas e projetos municipais, celebrar convênios com a União ou com o Estado, isso é decorrência desta emenda proposta pela ABM e aceita por unanimidade no Congresso Constituinte. A ABM foi a primeira entidade que propôs uma lei de royalties do petróleo, entendendo o petróleo como uma riqueza da nação, não como uma propriedade exclusiva da União. Embora a União tenha a prerrogativa constitucional de fazer a administração das riquezas subterrâneas que estão no subsolo, é necessário entender esta riqueza como um patrimônio do país. Claro. Então a ABM propôs a lei de royalties do petróleo. Como agora a ABM está propondo uma lei para distribuição dos recursos dos royalties do pré-sal. Acabar com essa briga. Levando em conta a necessidade de que esses recursos sejam distribuídos para todos os municípios do país. Porque é uma riqueza do país, não uma riqueza de um estado ou de um município. É claro que nós defendemos que os estados e os municípios produtores, onde existem os maiores impactos econômicos, sociais e ambientais, tenham uma participação diferenciada nesses recursos. Mas é necessário que um município lá do interior da Paraíba ou do Rio Grande do Norte também tenha esses recursos. A ABM foi a entidade que mudou o sistema tributário brasileiro. Nós tínhamos o ICM, que era o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e graças a uma iniciativa da ABM, nascida num Congresso Brasileiro de Municípios, na cidade de Niterói, se conseguiu sensibilizar a classe política para incluir o ESC, que é dos serviços. Por quê? Porque mudou não só a forma de ocupação do território, mas cada vez mais uma sociedade industrial foi se transformando também numa sociedade de serviços. A classe política brasileira, ela encara a ABM como uma aliada ou uma disputa de poder? Não, nós temos a felicidade de termos, com todos os partidos políticos, a ABM é uma entidade absolutamente suprapartidária, financiada pelos municípios que são associados, busca seus recursos por intermédio de programas, projetos e eventos que realiza. É uma entidade, portanto, com autonomia financeira, sem estar vinculada a uma ideologia partidária. E, felizmente, nós temos tido, tanto no Congresso Nacional como no Governo Federal, o respeito necessário para concordar, para divergir, para buscar soluções, para trazer contribuições. Por exemplo, encaminhamos uma proposta de reforma tributária. Essa proposta, levando em conta a história da nossa instituição, que é uma história voltada para o fortalecimento da gestão local, leva em conta a necessidade de redistribuir o recurso público. Então, nós propusemos um ICMS per capita.
O que significa? Que nós não teríamos um ICMS diferenciado nos municípios de cada estado. Toda a receita arrecadada do ICMS no estado seria distribuído pela média per capita da população e o excedente seria para um fundo de desenvolvimento no próprio estado. Certo. Professor, os vazios geográficos com relação à ABM, como fica? Nós defendemos, por exemplo, que cada estado tenha a oportunidade, aí divergimos do governo federal nesse ponto, e de alguns deputados e senadores que têm uma visão também diferente. Nós achamos que a política de ocupação do território tem que ser diretrizes nacionais, mas os estados têm que ter a oportunidade de legislar. Por que razão? Você não pode ter uma lei para a criação de municípios que sirva para a Amazônia ou para o Pará e que seja igual para o Rio Grande do Sul, onde nós temos lá 497 municípios e não temos vazios territoriais. Mas se você olha o Pará, se você olha o Amazonas, se você olha outras regiões do país, você vê que há grandes imensidões sem ocupação. E falta nessas regiões o poder público. Falta a presença do Estado, entendido como uma unidade política administrativa a serviço dos cidadãos. Então, é necessário ter, nesse olhar diferenciado do Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é quando você faz uma lei igual para todos, sabendo que nem todos são iguais. É verdade. Então, nós temos que acabar com essa hipocrisia legal. É preciso pensar a solução a partir das reais necessidades de cada território e levar em conta que essas políticas precisam ter diretrizes, conceitos, concepções nacionais. Está correto, por exemplo, que para criar um município não se pode ter uma população inferior a 3 mil habitantes. Estamos de acordo. Não se pode, por exemplo, ao se propor a criação de um município, se promover uma descontinuidade territorial. Então, por exemplo, um bairro que está junto de uma capital, é pouco provável que haja necessidade de que ali se tenha um novo município. Mas, por exemplo, um distrito que está 200 quilômetros distantes da capital e que precisa garantir saúde, educação, melhoria na infraestrutura viária, é preciso, então, permitir que esta unidade surja, e muitas vezes isto é confundido meramente com interesse político. E não, nós mostramos no estudo da qual nós participamos que, por exemplo, nesta região do Centro-Oeste, de 2001 para 2010, surgiram 15 novos municípios em 10 anos. E se nós analisarmos a melhoria dos indicadores básicos de saúde e educação, vamos verificar que nessas regiões que antigamente eram distritos, melhorou a saúde e melhorou a educação. Por quê? Porque lá tem um governo local. Professor, me parece que a escola e a ABM têm algo aí fantástico para ser oferecido à sociedade brasileira. Dá para o senhor falar um pouquinho? Bom, nós temos na Escola de Gestão Pública um grande desejo e uma grande missão de contribuir para a melhoria da qualidade da gestão. Nós oferecemos programas como o EduCidades, que é um programa voltado para implantar nos municípios um sistema integrado de gestão da qualidade. Por que razão? O telespectador da TV Rondon que nos assiste nessa noite sabe que a má escola é resultado de um conjunto de fatores didáticos, pedagógicos, gerenciais e administrativos. Para melhorar a qualidade da escola, é preciso uma gestão integrada do sistema educacional. Então, o EduCidades, Cidades da Educação, busca sensibilizar os municípios para que façam adesão a um programa certificado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, que tem o apoio de várias outras instituições públicas e privadas da sociedade civil, que está em consonância com os objetivos do movimento Todos pela Educação e que busca mostrar que, além de medir quantitativamente os indicadores do IDEB, nós precisamos qualitativamente mudar os fatores que interferem no IDEB. E isso só vamos ter com soluções didáticas, com soluções que usem metodologias. Então, o EduCidades, Cidades da Educação, está à disposição de todos os municípios do Mato Grosso e do Brasil. Temos uma outra unidade que é responsável pela elaboração de projetos. Eu vou me fazer uma pergunta e me permito, com essa liberdade que temos no seu programa, e quero lhe cumprimentar por isso, responder. Por que os municípios não acessam como deveriam recursos da União? São mais de 800 programas. Todos os recursos precisam ter projetos técnicos e na imensa maioria dos municípios do Brasil não temos quadros técnicos suficientes para atender os projetos em todas as áreas. É praticamente impossível que no interior do Brasil, num pequeno município, dependendo de ele estar no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul ou em Pernambuco, você tenha, por exemplo, um engenheiro sanitarista.
para elaborar um projeto específico na área ambiental e sanitária. Então, nós criamos na Escola de Gestão Pública uma unidade de projetos técnicos que está à disposição dos municípios. Temos um banco de mais de 60 projetos. Nós elaboramos os projetos de acordo com as normas legais, com as exigências dos editais, de acordo com as diretrizes dos programas federais. Para quê? Para combater esta realidade, mais de 40% dos municípios brasileiros não conseguem acessar recursos da União. E o que nós temos? Sobram recursos no orçamento no final do ano e faltam projetos. Eu quero aqui dizer a você, prefeito, a você, dirigente público que assiste nesta noite o programa Cláudio Alves Sem Censura. É inconcebível uma administração municipal não ter em sua equipe pessoas capacitadas ou que busque essa capacitação aqui na Associação Brasileira dos Municípios em Brasília para que possa contribuir com a administração municipal. E a seguir, a relação entre municípios, estados e a União. Voltamos já. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo sem censura. O programa Educidades, Cidade da Educação, visa incentivar, fomentar, colaborar, assessorar e subsidiar as administrações públicas municipais na efetivação e na execução de ações centradas na busca pela qualidade da educação. Proporciona de forma objetiva alternativas gerenciais, metodológicas, tecnológicas e didáticas a serem adotadas de forma sistêmica pelas secretarias municipais de educação para a realização de uma gestão focada em resultados e baseada na melhoria dos indicadores relativos à educação básica, otimizando a elevação do IDEB.